Vocês já imaginaram o que aconteceria se todas as formigas de repente desaparecessem do planeta? Vocês já imaginaram o quão forte que é uma formiga? Pois é, essas coisas nós vamos descobrir hoje. Portanto, fique ligado aí. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Clube de Boas Novas e estamos de volta com o nosso programa especial Hora das Descobertas. E hoje nós temos um amigo muito especial para todos nós. Antes, porém, vamos cantar. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda os pássaros cantar, e tudo assim se fez. Deus mandou a relva crescer, os vegetais frutificar, belos rios fez correr, e tudo assim se fez. Pra fazer a criação foi só falar, aconteceu, mas pra dar a salvação, Jesus por nós morreu. Se então recebes o sol, respiras o ar, contemplas a flor, deves a Cristo receber, pois Ele é o Salvador. Yeah! As formigas, elas são muito interessantes. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, quando nós vemos o relato da criação, Deus criou todas as coisas de forma muito perfeita. E Deus até mesmo pensou nas formigas, porque elas têm um papel muito importante no planeta Terra. As formigas, elas são mesmo muito interessantes. Sabem por quê? Elas, na verdade, como vocês sabem, nunca são vistas sozinhas. Elas são sempre vistas em uma grande comunidade. As formigas, elas são consideradas uma sociedade organizada. Como assim sociedade organizada? Significa que em cada ninho, em cada colônia de formigas, existe uma rainha, que na verdade tem a função de colocar os ovos. Existem também algumas formigas que são as formigas soldados, aquelas que apenas defendem o formigueiro, e existem outras formigas que são as formigas operárias, que são aquelas que nós vemos muitas vezes naqueles longos carreiros em que nós vemos várias formiguinhas que elas vão buscar comida e trazer para de volta no formigueiro. Falar em formigueiro, é muito interessante perceber onde as formigas vivem, porque na verdade elas podem fazer aqueles montinhos, que são os formigueiros, ou então elas podem fazer a sua casa debaixo da terra. Depois eu vou mostrar uma fotografia muito interessante para vocês acerca disso. Outra forma das formigas viverem é às vezes em cima das árvores. É verdade, elas podem fazer as suas casas dentro de árvores que às vezes são ocas. E lá, então, elas fazem a sua colônia. É muito interessante. Vocês podem perguntar, mas como é que as formigas sabem onde buscar comida e como voltar para casa? Pois é muito interessante. Por quê? Onde as formigas passam, elas vão deixando como se fosse um rastro de cheiro. Então, quando a formiga vai, ela sabe exatamente onde ela passou e, portanto, ela sabe onde voltar. E quando ela encontra comida, as outras formigas do formigueiro sabem onde ela foi porque elas conseguem sentir como se fosse o cheiro, o rastro onde ela passa, para conseguir chegar até a comida e voltar ao formigueiro. É muito interessante isso. E sabem de uma outra coisa? Como vocês sabem,
Todas as formigas têm aquelas anteninhas em cima da cabeça. Pois é, essas anteninhas, elas são usadas para se comunicar com as outras formigas. É muito interessante. Elas tocam-se toda vez que encontram uma formiga diferente e comunicam-se. E ali elas sabem se aquela formiga na qual elas estão a se comunicar pertence ao mesmo formigueiro ou se é uma formiga que quer roubar a sua comida. Pois é muito interessante. Deus pensou em todas as coisas e Deus é muito criativo. Agora, eu queria mostrar a vocês algumas curiosidades. Primeira curiosidade. Vocês sabiam que uma rainha formiga pode gerar até 300 ovos em uma semana? É verdade. É muita coisa. Segunda curiosidade. Eu vou mostrar para vocês agora uma fotografia de um ninho de formiga. Este ninho de formiga estava abandonado. E alguns pesquisadores queriam saber o quão grande que era esse ninho. O que aconteceu então? Esses pesquisadores colocaram, nesse ninho que já estava abandonado, colocaram cimento, betão, dentro do formigueiro. E eles começaram a colocar e botar muito, 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 muito. Até que então o betão deixou de entrar dentro do formigueiro. De repente, quando eles deixaram secar, eles começaram a cavar e perceberam que aquele formigueiro, na verdade, tinha uma extensão de quase 40 metros. É muito grande. Esta é um dos exemplos de quão grande é que pode ser um formigueiro. Claro que nem todos são assim. Isso é apenas uma espécie de formiga que tem o seu formigueiro assim grande. É muito incrível, não é? Ali dentro estão milhões e milhões de formigas. É muito incrível. Uma outra curiosidade. Sabiam que há tantas formigas no mundo que se todas as formigas do mundo fossem colocadas todas juntas em uma balança, elas pesariam mais do que se nós juntássemos todas as pessoas do mundo. É verdade. Todas as formigas juntas no mundo pesam mais do que todas as pessoas do mundo. É claro que isso é apenas uma estimativa, mas é para vocês imaginarem quantas formigas existem no mundo. E por falar nisso, vocês sabem o quão forte é uma formiga? Uma formiga, ela pode levantar mais de 10 vezes do seu peso. Sabem o que é isso? É como se uma criança de apenas 5 quilos, um bebezinho de apenas alguns meses, de 5 quilos, conseguisse levantar um adulto de quase 50 quilos. É muito incrível. As formigas são mesmo muito fortes. E isso acontece porque, ao contrário de nós, o seu esqueleto não é dentro, o seu esqueleto é por fora. Por isso que elas são tão rijas e por isso que elas conseguem erguer tanto peso. É muito incrível. Mas vocês sabem qual é a função das formigas no planeta Terra? Isso é muito interessante. Se as formigas desaparecessem amanhã, o que será que aconteceria? Pois é, muita coisa muito má poderia acontecer. Uma primeira coisa que poderia acontecer seria um acúmulo muito grande de lixo no planeta Terra. Como assim lixo? Se na natureza nós não vemos lixo? Pois é, não estou falando do lixo que nós, seres humanos, realizamos. Eu estou falando, por exemplo, de muitas vezes quando alguns animaizinhos morrem ou quando algumas frutas caem do pé e ficam lá no chão, as formigas são responsáveis por ir lá e comer aquelas frutas ou muitas vezes levar embora alguns animaizinhos que já estão mortos. Pequeninhos assim, mas quando colocados todos juntos, eles dariam uma pilha enorme de lixo nesse sentido. Então, uma outra função
das formigas é porque elas são responsáveis por pegar algumas sementes e levar ao seu formigueiro. Sabem por quê? Essa sementinha levada para o formigueiro, ela lá dentro vai conseguir germinar e formar uma nova planta. Portanto, as formigas também são responsáveis pela dispersão de sementes. É muito interessante isso. Uma outra função das formigas é que elas são responsáveis por polinizar as flores. Vocês sabem que o pólen, que é aquele pozinho, é a parte reprodutiva das flores. Quando as formigas vão comer o néctar, elas levam este pólen de uma flor até a outra, fazendo assim que as flores consigam produzir os frutos e assim novas plantas consigam se gerar. Ou seja, se as formigas desaparecessem amanhã, em poucos anos, nós teríamos uma extinção de várias e várias espécies de plantas também. É verdade. Não é incrível isso? Deus já pensou em todas as coisas. Pessoal, na Bíblia, nós também ouvimos das formigas. É verdade. A Bíblia fala das formigas lá em Provérbios, no capítulo 6, do versículo 6 até o 8, e diz assim: Vai ter como a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, o qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. E lá em Provérbios 30, também diz assim no versículo 24: Estas 4 são as mais pequeninas da terra, mas muito sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia, no verão preparam a sua comida. Portanto, as formigas elas sabem que elas precisam trabalhar para ter o seu mantimento. Mas e nós que só vamos para a escola e não trabalhamos? Mas a escola também dá muito trabalho, não dá? É verdade. Quantos trabalhos de casa que nós temos de fazer? E mesmo quando nós estamos em casa, quantas coisas que nós podemos fazer para ajudar os nossos pais a manter a casa, a fazer a nossa própria cama? São tantas coisas que nós podemos fazer e que nós precisamos fazer para depois conseguir brincar e aproveitar. É verdade. A Bíblia nos ensina que a preguiça, apesar de ser uma coisa boa quando nós estamos cansados, é muito importante ser deixada de lado quando nós temos um trabalho a fazer. Além disso, nós também temos uma canção que nós conseguimos aprender com das formigas. Vamos lá? A música é assim. Ó formiguinha, corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma deixa, a outra pega. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Oh, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra. Deus não quer preguiçoso em sua obra, porque senão o tempo sobra. É verdade. E essa foi a nossa lição acerca das formigas. Espero que vocês tenham gostado e tenham um ótimo dia. Até breve! Então, meus amigos, chegamos ao final da nossa Hora das Descobertas. Esperamos que tenhas gostado. E que tenhas aprendido tantas coisas interessantes sobre este animal tão especial que é a formiga. Agradecemos ao professor Israel e esperamos poder contar com ele outras vezes, não é? É verdade. E já sabes, se tu ainda não estás inscrito no nosso canal, estás à espera de quê, amiguinho? Inscreve-te, partilha o nosso canal com os teus amigos e já sabes, ativa o sininho das notificações para ficares a par de tudo o que nós colocamos aqui no nosso canal. Então, no final do programa nós temos sempre um quadro que diz assim, Espaço de Aventura. Sabes o que é isto? Isto na verdade é uma página, um site da nossa
missão, que está dedicado a vocês crianças. É um site seguro, divertido, educativo, onde tu podes aprender muita coisa, aprender a fazer a tua horta também. Enfim, vai lá, descobre mais em espaçodeaventura.com. E vemos então na próxima semana. Tchau, tchau! Adeus! Falei .com.